Bom dia, família Canção Nova. Um bom dia a você que está sintonizado no Sistema Canção Nova de Comunicação. Está conosco desde cedo, participando dessa graça que é o Kairos. Kairos, já o nome diz, é um momento de graça. E louvado seja Deus pela equipe de eventos, que justamente já no finalzinho do ano, estamos aí, quase chegando às portas já de 2024, e eles, inspirados por Deus, proporam esse Kairos, falando justamente o Espírito sopra aonde quer. Vós sereis batizados no Espírito Santo. Gente, não teria tema melhor para nós vivenciarmos do que o derramamento do Espírito. Geralmente, quando nós estamos já findando um ano, a gente já está um pouco cansado, a gente já passou por muitos embates, por muitas intempéries, a gente está desgastado espiritualmente, a gente está desgastado fisicamente, e só o batismo no Espírito Santo para nos refazer. Eu tenho certeza, eu não tive acompanhando a primeira pregação, a parte da manhã, bem cedo, com o Alexandre, mas eu tenho certeza que você que está aqui, você que nos acompanha, você experimentou da força e do poder do Espírito. E agora, também, você vai experimentar a graça da força e do batismo do Espírito. Quem quer receber essa graça, essa força do Espírito Santo, diga, eu quero. Que bom, louvado seja Deus, bendito seja você que veio, está aqui. Eu não sei se você sabia desse tema, ou se realmente foi uma inspiração de Deus, e você disse, não, eu vou para a Canção Nova esse final de semana, porque eu quero estar lá. E você veio justamente para esse Kairos. Como eu disse, que vai falar, que está falando desta pessoa que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. As Sagradas Escrituras dizem assim, olha, não contristeis o Espírito Santo. Não entristeceis o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Você precisa de conviver com ele, você precisa travar um relacionamento com ele. Porque se você contrista, se você entristece ele, esse relacionamento ele fica truncado. Mas se você vai alimentando esse relacionamento com o Espírito Santo, ele é o hóspede da nossa alma, ele é o nosso companheiro na nossa caminhada, é ele que nos inspira as boas virtudes, é ele que nos faz fazer as coisas boas na nossa vida. Então, que bom que você veio, que bom, graças a Deus. Bom, antes de entrar praticamente no tema, deixa eu me apresentar, afinal de contas eu vou falar com você agora por um período, e nem todo mundo é obrigado a conhecer quem eu sou. Meu nome é Rubens, eu estou na comunidade Canção Nova há 28 anos. Eu cheguei no dia 24 de janeiro de 1996. Foi a segunda maior decisão que eu tomei na minha vida. A primeira foi de ter me aberto e abrir meu coração para receber essa efusão no Espírito Santo, que mudou praticamente a minha vida, e eu vou aqui compartilhar um pouco com você dentro da pregação. A segunda foi descobrir esse carisma Canção Nova no meu coração, fazendo os retiros, os encontros da comunidade Canção Nova. Eu caminhando, fiz um caminho de 2 anos, e eu percebi que ressoava esse chamado para vir para esse carisma. Então são coisas muito importantes na minha vida, que foi o batismo no Espírito Santo, a descoberta do carisma Canção Nova no meu coração, e vir para a comunidade no dia 24 de janeiro de 1996. E a terceira maior graça que eu recebi na minha vida foi ter casado com esta jovem senhora que é a Tânia. Essa é a minha jovem esposa, a Tânia. Nós nos encontramos, opa, pode aplaudir. Nos encontramos na Canção Nova, fomos da mesma turma. E, é claro, estando ali, a gente foi se conhecendo, A palavra conhecer na Bíblia quer dizer fazer uma experiência. Quando você encontrar na palavra de Deus a palavra
conhecer dentro da Bíblia está dizendo de fazer uma experiência. E eu fiz uma experiência muito bonita com a Tânia. Nós começamos numa amizade muito sincera, muito bonita, muito honesta. E a gente foi se percebendo ali. No final, eu descobri que eu tinha um chamado ao casamento e a Tânia era esse par que Deus tinha me dado para ser a minha companheira, minha esposa, minha companheira de missão. E aí, graças a Deus, naquela época a comunidade era pequena, o Padre Jonas fez todo um caminho conosco. Caminho de conhecimento, depois de namoro, nós noivamos e nos casamos 2 anos. E aí, graças a Deus, veio os frutos, né? Nós temos 3 filhos. O mais velho, o Isaac, de 24 anos. O Miguel, que inclusive esse final de semana me deu uma alegria muito grande, né? Ontem ele recebeu o sacramento do crisma. Nossa casa está em festa, porque o Miguel, o nosso do meio, ele recebeu o sacramento do crisma. Ele tem 17 anos. E a Mariana, que é a nossa cereja do bolo, que tem 14 anos, uma menina maravilhosa. Então essa é a minha família, só para vocês poderem conhecer. Então estou há 28 anos na comunidade Canção Nova, amo isso aqui é a minha vida, isso aqui eu sou apaixonado. O tema que eu vou falar hoje é o tema que é assim: vós sereis batizado no Espírito Santo. Vós sereis batizado no Espírito Santo, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5b. Mas antes de entrar verdadeiramente nessa pregação, eu queria colocar a moldura do quadro, para mim depois pintar o quadro. Eu gosto muito de interagir com as pessoas. Então eu gostaria de perguntar para você, quando eu falo apóstolo Paulo, o que vem no seu coração quando eu falo apóstolo Paulo? Vamos lá, quero ver vocês falando, sem medo de... Pode falar. Perseguidor. Depois seguidor, muito bom. Quem mais quer arriscar? Olha que beleza, que mais? Conversão, homem da conversão, que nos ensinou a evangelizar. Destemido. Apóstolo Paulo é tudo isso que vocês acabaram de falar. Mas eu queria mostrar uma outra faceta do apóstolo Paulo que talvez você não conhece. Então, eu quero que você pegue a palavra de Deus. Vamos lá entender. Que está em 1 Corinto, capítulo 2, versículo de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. O tema é o seguinte. Isso, primeiro eu quero saber, quem trouxe a palavra de Deus? Levanta a palavra de Deus aí, ó. Isso, o cristão tem que andar com a palavra, não pode ficar sem a palavra, legal. Vamos aplaudir essas pessoas que trouxeram a palavra de Deus e que andam com essa espada. Precisamos ter a palavra de Deus. Aí diz o seguinte: irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o ministério de Deus, não recorri à ostentação da palavra, ou à sabedoria da pregação. Com efeito, entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Agora veja bem, versículo 3. Estive junto de vós com fraqueza, receio e com muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não se apoiava na persuasão da sabedoria, mas na manifestação do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se fundamente na sabedoria, mas no poder de Deus. Mas no poder de Deus. Palavra do Senhor.
É interessante a gente ver um apóstolo Paulo desse jeito. Eu fiz questão de perguntar para você, quando eu falo apóstolo Paulo, o que vem? Você viu que a gente falou as virtudes de Paulo: corajoso, evangelizador, homem destemido, um homem que perseguia a igreja e depois passou a ser seguidor de Cristo. Foi ele que fez com que a evangelização chegasse até nós, que somos os pagãos. Mas olha, interessante, aqui a gente vê um Paulo com fraqueza, aqui a gente vê o Paulo com tremor, ele tremia, gente, não é temor, a palavra de Deus está dizendo que ele estava tremendo. E aí ele diz, no versículo 4, também a minha palavra, a minha pregação não se apoiava na persuasão da sabedoria, mas na manifestação do Espírito do poder, para que a vossa fé se fundamentasse na sabedoria, não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então o apóstolo Paulo, deixa eu explicar, por que o apóstolo Paulo está assim com medo, receoso, tremendo? É até difícil a gente ver o apóstolo Paulo desse jeito. Mas por quê? Deus havia enviado o apóstolo Paulo para ir para a cidade de Corinto. E deixa eu explicar para a gente contextualizar e você entender o que era a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, naquela época, era uma cidade grande. Pensa numa cidade grande agora. A cidade de Corinto era essa cidade grande que você está pensando. Era uma cidade de comércio muito forte, onde as pessoas compravam, onde as pessoas elas vendiam. A cidade de Corinto era uma cidade materialista. As pessoas eram muito materialistas. A cidade de Corinto, ela tinha um porto. E você sabe que o porto, ela é entrada de mercadoria e saída de mercadoria. Faz negócios lícitos, mas também faz muitas coisas ilícitas. E para quem não sabe, eu posso falar com muita propriedade, eu sou da Baixada Santista. E na Baixada Santista tem o maior porto da América Latina. E você sabe o que tem ao derredor do porto? Você sabe? Talvez você não sabe. Pelo menos naquela época, nos anos 80, quando eu andava ali no Porto de Santos, o que tinha do lado do porto? Era cercado de boates e zona de prostituição. Aí você pode perguntar, mas por que, Rubens, existia isso? Agora eu não sei como é que está lá o Porto de Santos, mas era assim nos anos 80, quando eu morava lá. Eram muitas boates e zona de prostituição. Porque os marinheiros, as pessoas que trabalhavam no navio, eles ficavam semanas, eles ficavam meses no alto mar, trabalhando, singrando o oceano. Então, quando o navio atracava no porto, esses homens, eles desciam, eles queriam beber, esses homens queriam sexo. Então, você está imaginando como é que era a cidade de Corinto. Era uma Sodoma e era uma Gomorra. O pecado reinava, como eu disse, as pessoas viviam no pecado. As pessoas eram demais materialistas, só pensavam na coisa material. E justamente Deus pega e envia em missão o apóstolo Paulo para esta cidade. Por isso que ele chegou assim. Mas não foi somente por isso. Antes de o apóstolo Paulo ir para Corinto, ele estava esperando Silas e Timóteo, e ele estava na cidade da Grécia, em Atenas. Ele estava lá, andando por lá e aguardando. Ele era um evangelizador, ele não perdia tempo, então ele andava muito na cidade. E ele foi vendo que aquela cidade, também de Atenas, era uma cidade muito pagã. Muito pagã. E aí o que ele fez? Ele, com aquele
impulso, com aquele ardor missionário que ele tinha, ele começou a pregar nas sinagogas. Essa passagem, se você quiser, para depois você ler na sua casa, estudar, para você entender tudo que eu estou falando, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 16 a 34, só para você anotar e depois você ler, fazer esse estudo, para você compreender o contexto deste medo do apóstolo Paulo. Então, fechando parênteses, aí ele estava lá aguardando Timóteo e Silas. E aí, ele ia todos os dias pregar a palavra de Deus na sinagoga. E o pessoal viu que ele tinha uma oratória muito boa. Aí, o que eles fizeram? Pegaram o apóstolo Paulo e disse: não, você vai pregar no Areópago. Aí você pode perguntar: Rubão, o que é isso? Areópago. Era um lugar onde ficavam os filósofos. Era um lugar onde chegava todas as novidades do mundo. Era uma espécie de um anfiteatro. E lá chegava esse povo trazendo as novidades que estavam acontecendo no mundo. E disseram: vamos levar você para pregar lá. Antes de pregar, o apóstolo Paulo começou a andar ali naquele Areópago. E quando ele foi andando, ele foi vendo, porque eles eram muito pagãos, eles tinham altares de vários deuses, muitos deuses. E ele foi olhando aquilo, foi olhando aqueles deuses, e ele encontrou um altar com uma placa escrita: há um Deus. Está aqui a palavra de Deus, deixa eu pegar aqui direitinho. Um Deus desconhecido, que está no versículo 23, capítulo 17, versículo 23. Ele diz, ele viu lá uma placa escrita de um Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, um homem muito inteligente, ele falou: vai ser a brecha para mim começar a minha pregação. Aí ele disse para eles: eu estou vendo que vocês, atenienses, vocês são muitos religiosos. Tanto é que eu fui passando por aqui dentro do Areópago e eu vi muitos deuses. Vi também uma placa com o nome de um Deus desconhecido. A esse Deus desconhecido que vocês adoram, eu quero apresentá-lo. Olha que sabedoria dele. Eu vou te apresentar. Esse Deus desconhecido foi aquele que fez o céu e fez a terra. Foi aquele que fez de um homem só, do barro, todos os homens. E começou a pregar. E eles ficaram assim como vocês estão, em silêncio, prestando atenção. E a pregação dele estava indo muito bem. Até que então, no finalzinho da pregação, você pode ver isso lá depois, no versículo 32, ele fala: mas esse Deus desconhecido, ele veio, ele se encarnou, mataram ele, mas ele ressuscitou e eu sou testemunha. Quando os atenienses ouviram a palavra ressurreição, eles deram as costas para o apóstolo Paulo e disse: nós não vamos te ouvir mais, porque nós não acreditamos na sua pregação. Sua pregação estava muito boa, mas você está falando de ressurreição dos mortos. Uma outra hora a gente te escuta. E eles deram as costas e foram embora. E o apóstolo Paulo ficou falando para as baratas. Foi por isso que quando o apóstolo Paulo ele foi enviado para Corintos, ele ficou com medo. Você viu que eu peguei a passagem mostrando para você, porque ele sabia que ele ia enfrentar numa cidade grande também, tão grande quanto Atenas, era a cidade de Corinto, como eu falei. Ele ficou com medo, ele ficou receoso, ele ficou trêmulo. Não dá para a gente imaginar o apóstolo Paulo assim, mas ele ficou. E você viu o que ele falou lá naquela passagem, né? O que aconteceu? O Senhor... Pode pegar aí, capítulo 17, versículo 9. O Senhor precisou aparecer para ele em sonho. Olha só no versículo, capítulo 17, versículo 9. Certa noite, numa visão,
O Senhor disse a Paulo: não tenhas medo, continue a falar e não te cale, porque eu estou contigo. Ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Gente, o apóstolo Paulo estava com medo. O apóstolo Paulo, o corajoso, o grande evangelizador, ele estava debaixo da mesa. O Senhor precisou aparecer para ele numa visão para encorajá-lo e ele enfrentar. A gente tem medo. Você pensa que a gente que prega, a gente não tem medo? Todas as vezes que eu tenho que subir num palco para pregar a palavra de Deus, dá um frio na barriga. E eu já faço isso há muitos anos. Mas é bom a gente viver essa experiência para a gente ver que não é nós que fazemos, é Deus. É a graça de Deus que age e que opera. Então Deus, que tem a capacidade de pegar uma situação ruim e fazer daquela situação uma graça de Deus, o Senhor permitiu que a pregação dele fosse um fiasco, que ele não fosse bem sucedido no apostolado dele, para que ele não dependesse das forças dele. Você viu o que ele disse? Que antes era uma demonstração da força do poder do Espírito, que agia nele para que as pessoas pudessem acreditar. Eu posso dizer para você, gente, que entre todos os apóstolos, a missão do apóstolo Paulo foi a missão mais difícil. Pedro, por exemplo, ele ficou em Roma. Ele ficou ali para evangelizar os romanos. E cada um foi recebendo uma missão. O apóstolo Paulo não. A missão do apóstolo Paulo era levar a palavra de Deus justamente para os gentios, justamente para todo o povo que não conhecia Deus. Era uma missão, humanamente falando, impossível de ser realizada. Se não fosse no poder do Espírito, ele não conseguiria fazer o que ele fez. Primeiro nós temos que agradecer a Deus. Se hoje eu e você conhecemos a palavra de Deus, outrora nós éramos pagãos, nós primeiro precisamos agradecer a Deus. E depois nós precisamos agradecer o apóstolo Paulo por causa do ministério dele. Foi por causa do ministério dele que a palavra de Deus hoje chegou no nosso coração. Então esse homem, ele ralou muito, mas que bonito, ele não fez nada a não ser na força e no poder do Espírito, como ele diz aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4b. Mas também a minha palavra e a minha pregação não se apoiava na persuasão da sabedoria, mas na manifestação do Espírito e do poder, para que a vossa fé se fundamentasse não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, eu disse para você que a cidade de Corinto, ela é uma cidade muito pagã. E Deus sabia disso. E Deus queria evangelizar, porque naquela cidade existia um povo numeroso, porque naquela cidade tinha filhos de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz chover tanto para o bom quanto para o ruim, tudo é filho dele. Ele não quer que se perca ninguém. Então ele queria chegar aos corações, mas aquele povo era, como eu disse para você, um povo pagão, um povo materialista. Olha só, gente, para vocês verem o que eu estou falando, da dificuldade que era, olha só o que está na palavra de Deus. Se a gente pega nos primeiros capítulos, na minha Bíblia, que é da CNBB, no primeiro capítulo de 1 Coríntios, diz divisões da comunidade, no versículo 10. Aqui ele vai falando que havia divisões, as pessoas eram divididas. Irmãos, eu vos exorto pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estáis todos de acordo com o que falais, que não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos. Eles viviam divisão, gente. E eles já tinham recebido a força do derramamento do Espírito. E olha que interessante, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus.
Deus derramou o Espírito Santo naquela cidade de uma maneira abundante, a ponto de não faltar dom nenhum. Porque para tirar as pessoas do pecado, meu irmão, tem que ser na força e no poder do Espírito. Para tirar um traficante da droga, para tirar alguém do alcoolismo, porque você sabe que o alcoolismo, ele não é só uma doença. O alcoolismo, além de ser uma doença biológica, ele é uma doença também espiritual. É verdade ou não é? Você que tem alcoólatra dentro de casa, a pessoa fala, eu não vou beber mais, mas daqui a pouco ela volta a beber. Gente, para você arrancar essa pessoa da boca de Satanás, tem que ser na força e no poder do Espírito Santo. Olha o que eu estou falando para você, como é verdade. Olha, pega 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Olha só o que o Senhor diz: assim não tendes falta de dom nenhum, vós que guardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele derramou todos os dons naquela cidade de Corinto. E por isso o apóstolo Paulo escrevia a carta para poder organizar, para fazer aqueles homens que eram assim, muito pagão, entender os dons e se abrir aos dons. Olha só o que está no capítulo 2, só para a gente poder conhecer um pouco. Olha, ele diz assim, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos... Não, essa daqui não, aqui eu já li. Perdão, capítulo 3, ele diz assim: irmãos, não vos pude falar como espirituais, como alguém espiritual, mas como carnais, como criança em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, porque não eras capazes, e nem atualmente são capazes, pois sois ainda carnais. Vocês estão entendendo o que era a comunidade de Corinto, gente? Carnal demais. No capítulo 5, olha só o que ele diz da comunidade de Corinto. Capítulo 5, olha, o título é um caso incestuoso. Um caso incestuoso. Capítulo 5, versículo 1. Ouve-se que está acontecendo imoralidade sexual entre vós. Imoralidade que não existe nem entre os gentios. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis cheios de arrogância, em vez de ficar triste e tirar do meio de vós aquele que assim procede. E vai ainda mais. Mas você está vendo o que estava acontecendo? Como eles eram, desculpe a expressão, eles eram animais, eles não eram gente. E já tinham recebido o poder do Espírito, mas estavam atolados no pecado, porque o pecado é gostoso. Gente, tinha caso incestuoso. Uma pessoa estava saindo com a madrasta, estava tendo relação sexual com a madrasta. E o apóstolo Paulo soube disso. O que ele fez? Ele escreveu uma carta para dizer: isso não pode acontecer, vocês antes eram trevas, agora vocês são luz, isso não pode acontecer. Então Coríntios era terrível. Eu digo para você, as nossas cidades hoje, elas são diferentes da de Corinto? Sim ou não? Nós vivemos nas Corintos, né? Nas cidades. Hoje a Corinto está lá na sua cidade. Como é que é o nome da sua cidade? Fala bem alto. Desculpa eu falar para você, a sua cidade é um Corinto. Eu vou reduzir mais. O seu bairro é uma Corinto. Deixa eu reduzir um pouquinho mais. Talvez a sua casa é uma Corinto. Tem gente afastada de Deus. Tem gente vivendo na prostituição. Tem gente que só quer viver o materialismo. Esquece que existe Deus. E eu quero dizer para você, Deus ama essas pessoas que estão no seu estado. Deus ama essas pessoas que estão na sua cidade, que estão perdidas. Deus ama as pessoas que estão na sua casa, que ainda não conhecem a Deus.
E sabe como é que você vai trazer essas pessoas, tirar elas da boca de Satanás? Sendo um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo, a sua missão já está fadada, meu irmão. Você está entendendo? Você viu o apóstolo Paulo, por que ele ficou com medo? Porque ele viu que a missão era muito difícil, e Deus permitiu que ele caísse, que ele ostentasse o ministério, porque afinal de contas, o apóstolo Paulo foi formado por Gamaliel. Era um homem que conhecia de trás para frente e de frente para trás as Escrituras. Ele tinha uma oratória muito boa. Ele, quando abria a boca para falar, as pessoas ficavam assim como vocês estão agora, paravam para ouvir. Mas Deus fez com que a pregação dele em Atenas fosse um fiasco, para ele nunca mais confiar nele. Deixa eu falar para você, meu irmão, você que está aqui, mas você que está me assistindo agora, você não pode confiar no seu taco. Você tem que confiar em Deus. Você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, senão a vida da sua família não vai mudar. Agora, se você for um homem, uma mulher cheia do Espírito, meu irmão, a gente não tem a graça de entender o que é um homem e uma mulher cheia do Espírito. Eu posso dizer, a gente entende. Pisa nesse chão aí, ó. Pisa no chão, pisa. Um homem chamado Padre Jonas Abib passou por esse lugar e ele era um homem cheio do Espírito Santo. O que contempla isso? Pode aplaudir. Olha só o que um homem cheio do Espírito Santo ele é capaz de fazer. Contempla, olha isso aqui. Pensa lá no santuário do Pai das Misericórdias. Pensa no centro de evangelização Dom João Hipólito de Moraes, o maior espaço aberto da América Latina. Esse homem comprou uma televisão sem ter dinheiro nenhum. Ele era ousado, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, a tal ponto de levantar. A primeira coisa que ele dizia, o que era? Você que é a família Canção Nova, você sabe o que ele dizia. Quando ele acordava, ele despertava, o que ele falava? Meu irmão, minha irmã, você e eu não podemos ser menos. Nós temos que seguir os passos dos homens de Deus. Deixa eu chover no molhado. Você quer ou não quer que na sua casa, aquela pessoa que está no vício, aquela pessoa que está afastada de Deus, aquela filha, desculpe eu dizer, que está na prostituição, aquele homem alcoólatra que você está há tantos anos casado que você já queria dar um chute nele, e você não dá porque você tem conhecimento do sacramento do matrimônio, mas você tem aguentado e não tem sido fácil. Aquele filho que está nas drogas, só vai acontecer a transformação, não é você falando na cabeça dessa pessoa, é você sendo cheio do Espírito Santo, é você repleto do Espírito Santo, que as transformações vão acontecer na sua casa. Você acredita nisso, sim ou não? Sim. Então você tem que pedir todos os dias, meu irmão. A palavra de Deus diz que quem busca vai encontrar. É vontade do Pai derramar o Espírito Santo e batizar você para ser esse agente de transformação aonde você está. Deus te plantou num trabalho. Você que ainda não está aposentada, você que não está ainda aposentado, você que trabalha, Deus quer que você seja o agente de evangelização onde você está. Você que é jovem, você que está aqui, você que me escuta e me assiste pela TV Canção Nova, lá na faculdade, você vê aqueles amigos se desviando, você vê aquelas meninas patricinha, materialista, que vive o tempo inteiro tirando selfie e colocando nas redes sociais. A gente vive uma falsidade, deixa eu falar claro para você, é uma falsidade, né? E a gente mostra o sorriso, e mostra os dentes, e fica tirando foto. Desliga a máquina, depressão, tristeza. Por quê? Porque está faltando o Espírito Santo. A gente vive de falsidade.
Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo não tem falsidade. E aonde ele está, ele evangeliza. E não pregando, mas com a vida dele. A vida dele é um evangelho aberto. As pessoas veem e as pessoas querem seguir. Eu dizia para você que a maior decisão que eu acertei no alvo foi um dia ter me deixado ser conduzido pelo Espírito. Olha que interessante, eu não sou o primeiro na minha casa que teve um encontro pessoal com Jesus. Não foi. Quem foi a primeira pessoa na minha casa que teve um encontro pessoal com Jesus, ela está sentada aqui na minha frente, providencialmente, minha irmã está aqui, Maria Shirley Venâncio. Foi ela. Ela teve um encontro pessoal com Jesus. E você sabe que para mudar a pessoa, somente um encontro pessoal com Jesus. Não tem como a pessoa mudar se ela não se encontrar com Deus. E essa daqui, ela se encontrou via transformação da vida dela. A Shirley era uma pessoa antes, e depois que ela teve esse encontro, essa trombada com Deus, com o Espírito Santo, ela era outra. Eu vi ela em casa, a transformação, a docilidade com que ela tratava a gente. Ela vivia cantarolando, ela vivia alegre. Ela fazia coisas que ela não gostaria de fazer, e ela fazia com prazer, porque o Espírito Santo, quando ele entra dentro de nós, quando ele faz parte da nossa vida, eu disse para você no início que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é um fantasminha. Ele não é uma pombinha, ele é uma pessoa. E quando você abre o seu coração e dá oportunidade para ele entrar, ele entra. E ele vai mudando. E eu vi essa mulher sendo transformada. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque infelizmente mamãe era alcoólatra. E após o batismo no Espírito Santo, a Shirley, que tinha dificuldade com a mamãe, ela começou a ajudar em casa a fazer as coisas. Ela passou por cima daquela situação que ela vivia de mágoa, de ressentimento com a mamãe, por ela ser alcoólatra. E aí, eu falei, meu Deus, por que essa mulher mudou demais? O que está acontecendo na vida dela? Eu fui ver. Infelizmente, a gente só dá aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente não tem, a gente não consegue dar. A minha situação talvez é a situação sua. A situação sua que está me assistindo agora. Na sua casa ninguém te evangelizou. Mamãe não levava a gente para a igreja. Não era verdade, Maria Shirley? Mamãe não foi evangelizada. Mamãe não levava dia de domingo as crianças para a missa. Não ia, não levava. E eu não fui para a igreja. Eu fui para a igreja com 22 anos, gente. Adulto, eu não entrava dentro da igreja, eu não sabia nem o que era a igreja. Deixa eu falar mais claro, eu não sabia nem o que era Jesus na Eucaristia. E eu fui ver, falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa com essa mulher? Ela volta de um lugar, quando ela volta diferente, e eu fui curiosar, fui ver o que estava acontecendo na vida dela. Gente, quando eu entrei na igreja, fazia anos que eu não entrava na igreja, só ia, talvez, em missa de morte de alguém, Natal não ia, Ano Novo não ia. Quando eu entrei na igreja, eu vi instrumentos musicais. Eu fui também cativado pela música, sou apaixonado por música, né? Vi uma banda com bateria, com teclado, flauta transversal. As vozes, as pessoas cantando, um padre falando com clareza, cheio do Espírito Santo. Ele falava tudo, eu entendia. Falei, meu Deus do céu, que lugar é esse? Eu quero isso para mim. E providencialmente, eu comecei a ir na missa. Só que interessante, dava um dado momento, olha a minha ignorância. Olha a minha ignorância por não ter sido evangelizado. Atenção, infelizmente, as famílias hoje não têm catequizados os seus filhos. As famílias não têm levado os filhos para a igreja. E o que acontece é isso, a gente vai colher frutos. Se você planta abacaxi, não tem como você colher laranja. Você vai colher abacaxi. Mamãe, como não levava a gente para a igreja, eu não estou crucificando a minha mãe,
Por isso que eu disse, a gente só dá aquilo que a gente tem. Mamãe também não foi evangelizada, e por ela não ter sido evangelizada, ela não nos evangelizou, ela não nos catequizou. E aí dava um dado momento, dentro da missa, as pessoas iam para a fila. Eu falei, eu vou também nessa fila. Uma senhora, quando viu eu indo, disse, não, segurou na minha mão e falou, não, você não pode não. Eu falei, por que eu não posso? Ela falou, porque ali está as pessoas para receber o corpo e o sangue de Jesus. Na minha ignorância eu chamava de bolachinha branca. Eu não sabia que Cristo estava com corpo, com sangue, com alma e divindade na Sagrada Eucaristia. Quando a mulher falou, ele está com o corpo, com sangue, com a alma e com a divindade dele na Eucaristia, eu tremi, eu falei, eu quero receber esse Deus. Por quê? Porque 2 semanas depois que eu comecei a frequentar na igreja, houve uma espécie de um maranatá, um seminário de vida no Espírito. E lá, nesse dia, eu fiz a minha inscrição e fui cedinho para lá. Cheguei lá e ouvi do amor de Deus. Fiquei encantado, Deus me amava. Eu que fui órfão de pai, fui abandonado pelo meu pai. Eu disse, meu Deus do céu, tinha um vazio muito grande no meu coração. E esse vazio era porque faltava o amor de Deus. Aí esse amor de Deus encheu o meu coração. Aí veio alguém, no segundo momento, trazer uma péssima notícia, que eu era pecador. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado dificulta a nossa comunicação com Deus. E eu me vi pecador, porque eu já tinha entendido a coisa. Depois vem alguém falando do senhorio de Jesus. E veio depois alguém que rezou por mim e pediu a efusão, o batismo no Espírito. Gente, quando eu recebi a efusão, o batismo no Espírito Santo, foi no dia 13 de outubro de 1988. Para quem sabe fazer conta rápido, tem 35 anos que eu recebi essa efusão no Espírito Santo. Eu não parei mais, porque não foi um encontro, foi uma trombada com Deus. Eu me apaixonei, eu sou um homem apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. O meu coração se abrasa por Ele. E aquilo mudou minha vida, gente. Há 35 anos atrás, eu lembro do dia, eu lembro da hora, eu lembro a música que cantou, eu lembro a pessoa que impôs as mãos sobre mim. A minha vida foi um divisor de água, um rubão antes e um rubão depois desse derramamento do Espírito. E eu fui buscar Deus, eu tinha sede de Deus, eu não tinha feito catequese, me prepararam rápido. Porque quando eu cheguei na secretaria, não existia catequese para adultos, só tinha catequese para criança. E eu já era um rapagão, 22 anos, grandão, eu sempre fui grandão desse jeito. Mas eu estava tão apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo, que eu ia me submeter a ficar com as crianças e fazer ali a minha catequese. Aí uma senhora que estava do lado providencialmente, me viu o meu drama e disse: eu me prontifico a te preparar para você receber o corpo e o sangue de Cristo. Inclusive a dona Cecília, eu quero mandar um beijo para ela agora. Foi a minha catequista, a mulher que me evangelizou. E ela todo sábado, ela ia falando de Deus e me preparando, uma mulher ousada também no Espírito. Quando terminou e eu fiz a minha primeira comunhão, a primeira coisa que ela fez, ela disse: Rubens, a partir de agora, você que viu o drama que é, como falta pessoas para trabalhar dentro da igreja, você vai assumir a catequese dos adultos. E eu, como o apóstolo Paulo, morrendo de medo, era a minha primeira evangelização, não tinha sido evangelizado ainda direito. Eu assumi, eu abracei, eu estudava os livros, eu ficava diante do Santíssimo, eu rezava e todos os dias, todo o sábado eu dava catequese. Todo sábado eu dava catequese. Eu só saí da catequese para vir para entrar na Canção Nova no dia 24 de janeiro de 1996. Mas foi um trabalho que eu levei a sério, porque eu sabia que era um trabalho. Deixa eu falar para você. E você tem evangelizado na sua paróquia? Você que está aqui, mas você que está me assistindo agora. Infelizmente, depois da pandemia, quantas pessoas se esfriaram?
não vão na igreja, não querem ser catequista. Quantas crianças precisando de catequese. Fiquei tão feliz esse final de semana vendo o meu filho na Crisma, a equipe de jovens que trabalha ali no Crisma preparando. Meu irmão, você não pode ficar sem trabalho dentro da igreja. Você precisa se inserir. Porque quando você está inserido dentro da igreja, você está ali como que a brasa aquecendo as outras brasas. Se você deixa as coisas de Deus, se você não vai mais nos grupos de oração, se você não dá catequese, se você não está inserido, não tem como Deus agir na sua vida. Então, eu quero pedir para você que está aqui, você que está me assistindo, não fique sem um trabalho pastoral. Eu quero pedir ao Senhor, se você teve alguma decepção com um sacerdote ou com alguma liderança ali da tua igreja, transcende isso, ultrapassa isso. Você não está na igreja por causa da liderança, você não está na igreja por causa de padre, você está na igreja por causa de Deus, e Deus está falando através da minha boca: eu preciso de você, meu irmão. Eu te dei talento, eu te dei dom. Volta para a igreja, vai trabalhar na pastoral, vai ser na pastoral carcerária, vai ser ministro da Eucaristia, levar a comunhão para os doentes. Que trabalho nobre, meu irmão. Não falta trabalho, mas não fique parado. Só venha a nós, venha a nós, venha a nós. A gente tem que se dar. Quanto eu mais dou, gente, mais eu recebo da graça de Deus. Como eu disse para você, está chegando o final do ano, eu estou extremamente cansado. Eu não estou murmurando, não. Eu só estou partilhando o que eu vivo. Na Canção Nova é uma correria, eu atendo, eu trabalho com formação, eu atendo casais, eu dou encontros junto com a minha esposa, para a família, para tudo quanto é lado. Não paro quase todo final de semana e eu estou em um estado, eu estou em algum lugar pregando a palavra de Deus. E chegando o final do ano, eu falei: Tânia, eu estou cansadíssimo. Mas agora pregando para vocês, eu sinto a força do Espírito me vitalizando aqui. Então não tenha medo de se lançar. Vai trabalhar na horta do Senhor. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Você sabia disso? Quando você está cuidando das coisas de Deus, Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar daquele homem alcoólatra que você tem, daquele filho que está na droga. Deus vai colocar providencialmente alguém para evangelizar ele. Porque você está evangelizando os outros, os filhos dos outros. Então não tenha medo. E queira ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. É isso que eu tenho pedido todos os dias da minha vida. É isso que eu tenho buscado, com todo amor, com todo ardor. Essa força do Espírito Santo. É Ele que me mantém de pé. E eu sou muito grato a Deus, porque eu tive 2 grandes mestres. Em todos os lugares que eu vou, que eu passo, eu costumo dizer, eu tive 2 grandes mestres. Eu não posso ser menos. Eu tive um mestre chamado Monsenhor Jonas, que me ensinou a pregar, que me ensinou a ser ousado, que me ensinou a rezar, impor as mãos nas pessoas, atender as pessoas. E eu tive a graça de conviver com um homem chamado professor Felipe Aquino, que foi o meu 2º mestre. Um homem casado com 5 filhos, um homem de Deus, que nos encontros de família, que eu e a Tânia participávamos, eram 6 encontros no ano. 6 encontros de família, de casais, que eu estando ali, eu fui bebendo desta fonte. E eu vi que foi toda uma preparação de Deus, porque Deus é assim, né? Tem hora que Deus é subversivo, Ele faz subversão. Ele vai como diz o profeta Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O Senhor foi me dando esses encontros, e eu fui participando, animava os encontros do professor Felipe, mas o Senhor já tinha uma segunda intenção. Ele estava me preparando ali, para depois Ele me dar o apostolado e o ministério da família. Eu fui formado ali, como o apóstolo Paulo foi formado por Gamaliel, eu fui formado pelo Monsenhor Jonas Abib e pelo professor Felipe.
Por isso que quando eu estou pregando com essa ousadia que você está vendo agora. Não pode ser menos. Gente, eu não sou uma exceção. Deus quer fazer isso com você. Você precisa. Talvez você não vai estar com o microfone na mão pregando como eu tenho pregado. Mas você vai ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo e você vai transformar a sua casa e a sua família. Porque Deus quer que você seja um evangelho aberto na sua casa. Mas para isso você precisa buscar. Você precisa ter propósitos. Você precisa, primeira coisa, romper com o pecado. Com o pecado não se brinca, com o pecado não tem diálogo. E você precisa querer a santidade, para que o Espírito Santo venha morar em você, para que Ele possa hospedar em você. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele é o hóspede da nossa alma, mas Ele não se hospeda em alguém que vive no pecado. Por isso você precisa romper com o pecado, para você ser amigo do Espírito. A palavra de Deus diz, não contristeis o Espírito Santo. E para você não contristar o Espírito Santo, você precisa romper com o pecado mortal. Eu não sei qual é o vício que tem te arrastado. Eu não sei qual é o pecado que virou um pecado de estimação. Eu não estou te acusando, mas hoje, no dia do Kairós, do derramamento do Espírito, o Senhor está dizendo, eu quero derramar o meu Espírito sobre você, eu quero te batizar, mas você precisa romper com esse pecado. E você pode dizer, Rubens, mas é muito difícil. A graça de Deus, como diz Santa Teresa, a tua graça me basta, Senhor. O Senhor é o primeiro interessado a fazer com que você saia desta vida de pecado, saia dessa vida de vício. Segunda coisa, você precisa ser um homem eucarístico, uma mulher eucarística. Você precisa buscar adoração. Tem um livro do Monsenhor Jonas que ele fala da adoração. É maravilhoso o nome, eu esqueci o nome do livro agora, vale a pena. Eucaristia, nosso tesouro. Estou falando para você que seria do Rubão sem a Tânia. Eucaristia, você quer aprender a adorar? Ele nesse livro, ele ensina você a fazer adoração. Você que é dona de casa, quando você está fazendo comida. Você sabia que você pode adorar com o umbigo no fogão, fazendo comida? Você pode adorar o seu Senhor? Compre o livro. Eu não estou falando só para você comprar, para vender e ter dinheiro para a Canção Nova. Eu quero falar para você que tem um rico ensinamento nesse livro. Você lavando roupa, a roupa daquele homem, desculpa eu dizer, aquele homem cachaceiro, aquele homem que adultera, que junto com a água do tanque cai as suas lágrimas, porque você vê que ele tem adulterado você. Mas através da adoração, o Senhor quer curar o teu coração, mulher, porque você entendeu o que é o sacramento do matrimônio. Infelizmente ele não entendeu, ele não conhece, ele não sabe o que é um sacramento. E você não pode ficar guardando mágoa e nem rancor deste homem, porque um dia você fez um compromisso diante de Deus, e o Espírito Santo quer habitar dentro de você. É através da sua docilidade, através do seu perdão, que Ele vai vir. E você precisa adorar. Tanto é que a palavra que o Monsenhor, um certo tempo, começou a dizer para a comunidade, era essa. E você que é a família Canção Nova, Ele está falando isso para você também. Os tempos são tão difíceis, e que quem não adorar, não vai aguentar. Quem não adorar, você está entendendo? Você precisa ser um adorador. Você precisa ser uma adoradora. Você precisa tirar meia hora, 15 minutos, e ir lá na capela que tem na sua casa, ali perto da sua casa, na paróquia, e adorar a Deus, apresentar as suas dores para Ele. E se você não pode, como eu disse, leia o livro, que ele disse que mesmo você fazendo comida, mesmo você lavando roupa, você pode ser uma adoradora. Deixa eu falar para você, você precisa, mais do que nunca, nesse tempo, recitar, não é mais nem o terço,
É o rosário, parabéns, é o rosário. E não falta hoje comunidades que Deus tem suscitado para estimular você que talvez não tenha força para rezar o Santo Rosário. Hoje Deus tem suscitado o Frei Gilson, hoje Deus tem suscitado o Instituto Hesed para rezar junto com o Rosário. A comunidade Canção Nova reza todos os dias, 18 horas, o terço mariano. Gente, através desta oração simples, Deus quis colocar nessa oração tão simples uma eficácia sobrenatural. Através dessas contas, Deus quer trazer libertação para a sua casa. Meu irmão, depois que eu e essa mulher começamos nas madrugadas, começou na pandemia. Eu e a Tânia começamos na pandemia a rezar o Santo Rosário todos os dias, 15 para as 4 horas da manhã. O celular toca, a gente desperta, liga a televisão e os dois rezam o rosário. As transformações que eu tenho experimentado na minha casa, meu irmão, se eu fosse contar aqui, teria que ser mais uma pregação. Mas eu não vou deixar de testemunhar, porque o Padre Jonas disse que a nossa pregação precisa acompanhar com os milagres e com o testemunho. Essa semana, meu filho do meio, esse que fez a crisma, eu e a Tânia, a gente é atento. Eu trabalho com jovens, eu sou formador de jovens. Nas terças-feiras, nas quintas-feiras, eu estou na casa de formação, dando formação para os jovens da comunidade que entram aqui. Eu e ela, a gente dá formação para os jovens. Eu entendo de jovem, eu conheço o coração de jovem. E eu não vou conhecer o coração do meu filho. Eu vi que ele estava triste. Ele estava cabisbaixo. E eu e a Tânia só rezando. Porque a gente precisa ter sabedoria que vem do alto para saber o momento e a hora da gente ir para conversar com os nossos filhos. E a gente precisa ir com sabedoria e com palavras ungidas para trazer libertação para os nossos filhos. E eu e a Tânia rezando por esse filho do meio. O coração estava dilacerado porque a gente estava vendo a tristeza desse menino. Ele só tem 17 anos. E um belo dia que nós chegamos em casa, tínhamos vindo de Aparecida. Chegamos, ele estava estudando, mas numa tristeza, nós encostamos a porta de onde ele estava estudando e disse: filho, nós precisamos falar com você. E a gente sentiu que era aquele dia, porque a gente já vinha pingando com o Santo Rosário para que ele desse o momento, a hora e as palavras para nós conversarmos e trazermos libertação. Meu Deus, eu sou canal de libertação para tantas pessoas. Você acha que Deus não quer que eu seja canal de libertação dentro da minha casa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é de Deus. Eu não abro mão disso. Eu luto por ela. Eu rezo por ela, como diz a canção. E nós fechamos a porta e disse: meu filho, o que está acontecendo? Ele disse: não tem nada. Ele já é fechado por si só. Ele estava muito fechado. Eu falei: não, filho, está acontecendo alguma coisa. O pai e a mãe querem saber o que está acontecendo. Fala para nós, nós somos seus melhores amigos. O seu melhor amigo se chama Rubão. A sua melhor amiga se chama Tânia. Abre o seu coração para nós. Isso rezando o rosário na madrugada. E Deus preparou aquele dia para nós. Aí ele abriu, ele disse: pai, está sendo muito difícil. Eu estou gostando de uma menina. E eu não consigo mais a comunicação com ela. A gente já rompeu. Meu coração está machucado, ferido. Eu estou chegando no final do ano. Eu não consigo decidir que faculdade, que profissão eu vou escolher. Eu estou fechando um ciclo. Meus amigos vão embora. Eu estou perdendo amigos muito caros para mim, pai. Isso está doendo demais no meu coração. Esse é o meu motivo da minha tristeza, pai. Eu tenho que decidir na minha vida o que eu vou ser. Eu tenho que escolher a minha profissão. Eu estou vendo os meus amigos ir embora. Rompi o meu namoro. Eu estou ferido, pai. Meu Deus, meu coração doeu. Eu disse: para tudo. Eu não pensei 2 vezes. Eu e essa mulher impomos as mãos nele. E porque eu falo com muita simplicidade, nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo.
fomos nos abrindo aos dons, e Deus foi trazendo palavra de ciência, Deus foi trazendo cura, Deus foi trazendo libertação para o meu filho. Foi lindo ver a cura que Deus fez no meu filho. Ele estava tão ferido, tão machucado, que depois ele parou, tomou um banho e foi dormir. Aí você pergunta assim, Rubão, pergunta para mim, Rubão, no outro dia como é que estava o seu filho? Ele era outro menino. Ele é outro menino. Está diferente. Já sabe que vai fazer um curso técnico, já decidiu. Fez a crisma dele aqui nesse palco, na sexta-feira. A formatura dele aqui nesse palco, na sexta-feira. Recebeu o crisma ontem, lá no Pai das Misericórdias, voltou a conviver conosco na nossa mesa, está sorrindo, fazendo piadinha, me chamou para assistir o jogo. Pai, vamos assistir o jogo, está tendo o campeonato italiano, vamos assistir nós dois. Deitou na minha cama, liguei lá o ventilador, ficou nós dois assistindo o jogo, conversando, discutindo, me abraçou, me beija. Ele é um outro menino. Gente, o Rubão e a Tânia não é melhor do que você. Você está entendendo? Se você buscar santidade, e a nossa primeira vocação é essa, santidade, o Espírito Santo vai habitar em você. O Espírito Santo vai ser hóspede da sua alma, e ele vai te inspirar. Eu te dei os passos é romper com o pecado mortal. Os passos é você ser um adorador, tanto com Jesus exposto a adorar a Deus, mas também comungar a Deus, não em pecado, fazer confissão, a récita do rosário. Não tem como o Espírito não habitar dentro de você, não tem como a graça de Deus não operar dentro de você, meu irmão. Deus quer isso. Você não veio esse final de semana, nesse domingo ensolarado, que você poderia estar na praia, você poderia estar fazendo tantas coisas, e você está aqui me ouvindo a falar e testemunhar o que Deus tem feito na minha vida e quer fazer na sua. Você que aqui está e você que me assiste, a sua família, Deus quer salvar e resgatar a sua família, mas você precisa dar passos. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que sair desse comodismo, que, desculpe eu falar para você, que a pandemia fez você ficar mole, cômodo. Eu não vou rezar, hoje eu não vou, faltando missa. Não pode, meu irmão. Quando você comunga o corpo e o sangue de Jesus, você está recebendo a matéria-prima que vai fazer você ressuscitar. É o corpo e o sangue de Jesus que está dentro de você, que vai te orientar nos momentos difíceis. E não falta momentos difíceis, é rezando o Santo Rosário que Nossa Senhora vai habitar na sua casa. Não tem como uma casa onde se reza o Rosário e Nossa Senhora ignorar essa casa. É que eu não tenho tempo, tem tanto testemunho de um Rosário. E Nagasaki estava caindo bomba em tudo quanto era lugar. E no lugar justamente onde as pessoas rezavam o Rosário, nenhuma telha rachou, porque ali tinha pessoas que rezavam o rosário. O que você tem feito nas madrugadas? O que Deus quer de você, meu irmão? É tempo de você tomar a sua família na palma da tua mão. E eu digo para você, você não vai sair daqui do jeito que você chegou, porque Deus no dia de hoje quer derramar o seu Espírito Santo sobre você. Só que não basta você receber o Espírito Santo. Você recebendo o Espírito Santo, você precisa ser dócil. Você precisa, a partir do dia de hoje, começar a caminhar com o Espírito, andar no Espírito, ser homem do Espírito, ser uma mulher do Espírito. E Nossa Senhora quer te ensinar, o próprio Espírito Santo quer te conduzir. Deixa eu perguntar para você, quem quer receber o derramamento do Espírito? Você não me convenceu. Eu vou repetir.
Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou perguntando quem quer receber a força, o poder do Espírito Santo. Então, meu irmão, fica de pé. Naquele dia, no dia 13 de outubro de 1988, era a coisa que eu mais queria. Quando eu ouvi o pregador dizendo que o Espírito Santo era uma pessoa, que ele ia habitar no meu coração, eu quis do fundo do meu coração. Eu deixei que esse Espírito Santo fizesse morada em mim. E nunca mais eu parei. Se você se abrir, meu irmão, você vai ver que o dia de hoje, dia 17 de dezembro de 2023, vai ser o primeiro dia do resto da sua vida. Abra-se essa força. Queira ser batizado agora no poder, na força do Espírito. Esqueça as pessoas da sua casa, esqueça os seus problemas. Queira do fundo do teu coração agora essa graça do derramamento do Espírito Santo. Vamos cantar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.